Nós recebemos aqui uma pergunta que veio do Marcos Henrique. Uma pergunta muito interessante, Marcos. Olha, muito obrigado aí pela pergunta e vamos procurar nos entender um pouco, não é verdade? Você pergunta o seguinte, eu vou até ler a pergunta aqui, não é? Dom Luiz Soares, na paz do Senhor para você também, Marcos Henrique. Sabe me dizer, em Jó, no começo, diz que ele era muito rico. Tinha muitas posses de ovelhas, gados, camelos e uma certa quantidade de escravos. Diz que Jó era um temente a Deus e vivia a palavra. Minha dúvida é, ter escravos era normal nessa época até para Deus? É uma pergunta interessante, Marcos. Olha, a gente quando lê a Bíblia, a gente deve entender como as pessoas foram descobrindo realmente o caminho de Deus. A gente começa lá com alguns livros, por exemplo, tem pessoas que se escandalizam quando vem aquelas matanças que Deus manda fazer quando, por exemplo, o povo de Deus entra na terra de Canaã. E Saul foi inclusive punido. Por quê? Porque tinha uma cidade lá, diz que era para matar crianças, mulheres, homens, todo mundo, até os animais, e ele não fez isso. Então diz que ele foi punido porque desobedeceu a Deus. Então as pessoas ficam perguntando, mas e esses negócios, como é que se entende? Você tem de entender primeiramente a mentalidade e como é que foi escrita a Bíblia. A Bíblia não é um livro que foi escrito uma vez só. Nós temos trechos da Bíblia aí que foram escritos há mais de 3.000 anos. E a mentalidade realmente de antigamente era muito diferente da nossa. Eles não tinham descoberto ainda realmente como é que Deus pensa, como é que Deus age. Você veja, por exemplo, tem trechos da Bíblia em que você vai ver que eles admitem que há outros deuses, né? Só depois, quando vem o javismo, que se chama, né, é que se começa realmente a falar, não, existe só um Deus, é Javé, né? E a dificuldade que tiveram até com o povo de Deus, que tinha lá o Baal, tinha outros deuses, né? Faziam um sincretismo muito grande. Então, o entender de Deus foi evoluindo através das épocas, do tempo. O livro de Jó é um livro em que você pergunta, mas será que Jó existiu mesmo? Ou é um livro de sabedoria, como é colocado, um livro de sabedoria? Quer dizer, o grande problema que se levantou na época era o problema se Deus castiga, se a doença, o mal, é um castigo de Deus. Então aí, nos outros livros, você vai encontrar que a doença, a enfermidade, é um castigo de Deus. E nessa época que foi escrito o livro de Jó, se começa a descobrir que não. Então, conta a história de um homem justo, que era muito rico, de repente perde tudo, perde a família, perde a saúde, e aí vêm os amigos para discutir que aquilo era castigo de Deus. E aí Deus vai dizer, não, não é castigo não, foi uma provação que ele passou. E aí então entra a roupagem cultural. Foi escrito numa época em que havia escravidão. Então para eles a escravidão era a coisa mais normal possível. Isso não significa que era o pensamento de Deus, não. Porque eles tinham muitas coisas que eram contrárias ao pensamento de Deus, inclusive essas matanças que eu falei para vocês. Isso não é de Deus, é evidente que não é de Deus. Nosso Deus é o Deus da vida. Então, a escravidão, ela, você sabe muito bem, existiu até o século XIX. Né? Então, é uma coisa que vem de longe e chega muito perto de nós. Nós temos a carta de Paulo. Tem umas cartas que são realmente de Paulo. Paulo diz que nós todos somos iguais, somos irmãos e irmãs. Se você pegar aquele bilhete, é mais bilhete do que carta, a Filemon, São Paulo diz assim, olha, ele vai voltar para você, mas você trate como irmão. Onésimo não é mais escravo, é irmão.
da mentalidade de Paulo. Mas há outros escritos que são atribuídos a Paulo, e hoje se duvida que seja de Paulo, foi escrito por algum discípulo dele, se fala da escravidão, com uma certa... Mas os princípios colocados em todos os textos levam a ver realmente, entre nós não existe escravidão. Um não tem direito de ser posse do outro. Nós todos somos irmãos, filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus. Então, você, quando lê essas passagens, não significa que seja o pensamento de Deus, é o pensamento do povo naquela época, de que escreveram. E esse livro de Jó foi escrito, vamos dizer assim, já numa época bem avançada, bem próxima de Jesus. Então, é um livro que questiona muito isto, o problema do mal. É muito interessante quando a gente estuda a Bíblia, ver como é que foi evoluindo o entendimento da revelação de Deus, o pensamento de Deus, até quando Jesus vem até nós, e Jesus então coloca realmente, nós todos somos muito dignos, temos a mesma dignidade. Nada nos deve fazer julgarmos-nos superiores aos outros. Marcos Henrique, eu espero que isso tenha ajudado você, tá bem? Olha, um abraço muito grande para você, muita paz e muita saúde. E continue conosco, viu?